Você é crente, cristão, todos nós aqui confessamos a Jesus. Mas para muitos, seguir a Jesus, muitas vezes se tornou... está dando microfonando aqui, assim, microfone aqui. Para muitos, seguir a Jesus se tornou um hobby. Um programa de final de semana, um passatempo, né? Não tem lugar para ir. Eu vou lá na Peniel, Vicente Carvalho, não tem lugar para ir, vou passar o tempo lá. Para alguns, seguir a Jesus é passatempo pessoal, ou um hobby pessoal, ou até passatempo com a família. Para onde nós estamos? Não tem lugar para lazer, não tem lugar para a gente ir. Shopping, estamos no final do mês, você não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Não tem parque de diversão? Então, vamos lá para a igreja. Amém. Essa é a motivação que varia de cada um de nós. Não é muito diferente hoje, com a época em que Jesus estava aqui fisicamente, aqui na terra. E eu conheço e tenho me encontrado com todo tipo de pessoas. Muitas vezes dizem ser cristãos. Nas ruas, em mercado, até dentro das igrejas evangélicas, até mesmo entre nós aqui, nessa noite, tem muita gente que está aqui, dizendo que eu sou cristão. Aliás, sou evangélica, eu sou cristão, eu sou crente, sim. Mas muitas vezes a pessoa vem para a igreja ou vai para a igreja porque simplesmente gosta da igreja, gosta da Batista Peneia porque tem a louvores bonito lá, gosta daquela igreja porque tem algumas meninas bonitas naquela igreja, porque as meninas mais lindas do Guarujá estão aqui. Olha aí, ó. Eu vou lá, vou encontrar uma. Também os meninos mais lindos do Guarujá estão naquela igreja. Eu vou lá, que tal encontrar um naquele lugar? São expectativas. Alguns vêm e vão para a igreja por causa da mãe. A minha mãe frequenta aquele lugar. Perdão, o meu pai frequenta aquele lugar. Marido que vai para lá, a minha esposa que frequenta. Por mim, eu não tenho motivação, não tenho vontade de ir para lá. Mas os meus amigos vão para lá e também eu vou acompanhar. Talvez por causa das músicas que a gente canta aqui, vocês cantam aqui, gostoso, bonito a gente ouvir, né, louvores aqui sendo ministrado e se envolve emocionalmente falando. A gente fala, que coisa linda. Agora acabou. E talvez por causa das danças, ou por causa de algo ou alguém que não seja necessariamente Cristo. Eu entendi lendo esse texto, e também existem vários outros textos que a gente lê, que o que torna você seguidor de Jesus não são as suas rezas que você faz no seu secreto, na sua casa. Não é a camisa ou a camiseta ou sinal da cruz que você faz. E não são os versículos bíblicos que você posta em redes sociais que tornam você seguidor de Jesus. Não simplesmente frequentar a igreja de vez em quando na quinta-feira, de vez em quando você vem no domingo, isso torna você como cristão ou como seguidor de Jesus. Mas as suas renúncias diárias em querer se tornar seguidor de Jesus, isso sim, seja a marca de um seguidor de Jesus. Vamos falar sobre renúncias hoje. As minhas renúncias que me tornam cristão, renúncias diárias
E renúncia não é uma coisa tão simples. Não é uma atitude tão simples como a gente pode imaginar na teoria. Renúncia sangra. Dói e muito. Renunciar é difícil. Por que é difícil? Porque nós estamos impregnados com comportamentos e atitudes, crenças e valores que nós achamos que estamos tão bem do jeito que nós estamos. Nos habituamos com valores de vida a vida, com crenças, com comportamento que nos viciaram. E a conclusão que a gente chegou, não, de jeito que está ótimo. Não preciso mais de nada. Existem hábitos de comportamento que viciam. Maneira de ser que viciam. Aí estou frequentando a igreja, mas vou renunciar o quê? Eu sei o dia que é o culto, eu sei onde que é o dia que é a escola dominical. Vou renunciar a quê? Então, muitas vezes até os nossos vícios cotidianos, os nossos valores, nos deixam numa zona de conforto, e a conclusão que a gente chega aqui, não preciso mais de nada. Do jeito que está ótimo, está legal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus está me dizendo o seguinte, se eu não renunciar, se não renunciar à minha vontade, se não renunciar tudo que eu tenho, não posso ser seguidor de Jesus. Você não pode ser seguidor de Jesus se você continuar com as suas crenças, com seus valores, com seus vícios, costumeiramente falando que você está acostumada a viver. Não pode, não é o pastor que está dizendo, não é a igreja que está dizendo. Jesus está dizendo, se você não renunciar, não adianta, você não vai conseguir me seguir. Não me seguir. Porque pode me seguir até alguns metros, alguns quilômetros, mas vai parar no caminho, vai desistir. Por quê? Seguir a Jesus Cristo sangra. Não pode seguir Jesus com a sua vontade. Não pode seguir Jesus com seus desejos. Não dá para você seguir a Jesus com suas opiniões. Não dá. Não dá. Alguma coisa pode acontecer. Ele está andando e diz o seguinte, quer me seguir? Renunciei. Você não quer renunciar? Em algum momento da sua vida você vai parar. Razão pelo qual muita gente vem para a igreja por alguma razão, é uma motivação que não seja necessariamente está motivada em Cristo Jesus. Vem no culto. Chega algum momento e diz, não quero mais ir. O que aconteceu? Não estava seguindo Jesus, não. Ele estava vindo atrás de uma moça, de um rapaz, de um homem, de um propósito, de alguma coisa que ele viu, ou de alguém que ele viu no nosso meio aqui. De repente, essa motivação tem um prazo, tem data para terminar, acabou. E a pessoa para. Cadê o fulano de tal? Não está vindo mais. O que houve? Está cansado, está desanimado. O que houve com o fulano de tal? Ela não desistiu. Desistiu de quê? Porque quem é seguidor de Jesus, mesmo que seja sangrando, não larga a Jesus. Não larga. Está doendo, não largo. Estou cansado, não largo a Jesus. Falaram mal de mim, não largo de Jesus. Me humilharam, não largo de Jesus. Porque quem anda com Jesus anda de glória em glória. De glória em glória. Jesus ele estava aqui no meio de uma multidão. E no meio da multidão, como todos nós que estamos aqui, cada um tem seus interesses. Naquela época não era diferente também. Jesus, quando ele estava aqui fisicamente nessa terra, ele era procurado. Várias pessoas iam atrás dele. Com várias motivações, várias necessidades. Alguns queriam que fossem curados, outros aí queriam comida, outros aí, se Jesus resolve o problema da minha família, outros diziam, Jesus, dá um jeito aí, tem grana, passa pix para mim, Jesus. Jesus olha para aquela multidão, de repente ele
diz, eu estou conjunturando aqui apenas, vocês querem seguir a mim? Todo mundo que está aqui quer me seguir? Como se estivesse dizendo isso. Jesus olhou para aquela multidão e disse o seguinte, ó, se vocês querem me seguir, ele condicionou, e não obrigou ninguém. Importante te lembrar isso. Seguir a Jesus não é obrigação. Ele condicionou dizendo aqui, ó, se caso vocês querem me seguir, amém. Também se não quiser me seguir, problema de você, cada um tem o seu destino. Seguir a Jesus é uma escolha que a gente faz. Ninguém obriga ninguém a seguir a Jesus. E Jesus está dizendo aqui, ó, se quiser me seguir, venha. Porém, tem um preço para pagar. Qual é? Renúncia. Quer? Está disposto a pagar o preço? Qual é o preço que tem que pagar? É renúncia. Se não tiver renúncia, é melhor ficar. Quer ir comigo? Quero. Qual é a condição? Renúncia. Se renúncia, então é melhor ficar, continuar com a sua vida, vai continuar se prostituindo, tomando sua cerveja, vai continuar fazendo as suas coisas, adulterando, vai continuar por aí se aventurando, mas me seguir há uma condição. Qual é a condição? Ih, caramba, não quero. Qual é a condição? É renúncia. Se não renunciar, desista. Desista de seguir a Jesus. Dói seguir a Jesus. Sangra. Você vai chorar lágrimas que ninguém vai querer ver. Ou melhor, você não vai querer chorar na frente de todo mundo. Vai chorar no quarto, vai chorar escondido. Porque dói seguir a Jesus. Não é fácil. Isso aí é seguir a Jesus, carregando a sua cruz. Mas o que é uma renúncia, pastor? Renúncia é uma decisão de abandonar um direito pessoal. Dói isso. Parece que estamos sendo xingados. Parece que estamos sendo desrespeitados. Se você fazer uma análise humana, principalmente na sociedade de hoje, que é cheia de mimimi, renúncia não é para os mimimi, não. Não é. Não é. Uma das definições da renúncia é decisão de abandonar um direito pessoal. Repita comigo. Decisão de abandonar um direito pessoal. Até que ponto você está disponível de abandonar um direito pessoal? Chegou aqui? Bem-vindo, bem-vinda. Não, é preciso sentar. Em nome da renúncia, se alguém dissesse para você que não vai sentar aqui, não. Não é o seu direito de sentar, sim ou não? Sim ou não? Ei, está dormindo? Não é o seu direito de sentar, sim ou não? E se não tivesse direito? Dissesse para você que não senta. Sabe muito, ou talvez metade da igreja aqui que estava aqui vai fazer. Essa igreja não tem amor. Eu vou para Bola das Quantas, vou para Lago não sei das quantas, vou para... Ai, Jesus Cristo, que evangelho tão fácil hoje se vive. Renúncia dói, sangra. No contexto bíblico, a renúncia pode ser entendida como um ato de submissão a Deus. No contexto bíblico, a renúncia é uma escolha de abandonar algo ou alguém que é importante para você, é agradável para você, mas por amor a um objetivo maior, ou a um princípio mais elevado, você acaba abrindo mão, renuncia. O exemplo disso,
eu tenho algo ou alguém muito importante na minha vida, que vai me dar um futuro, um dinheiro, uma fama, um prestígio. Mas no fundo, consciente ou inconsciente, no final de tudo isso, é prazeroso, prazeroso momentâneo. É prazeroso terreno, mas vai resultar em uma indefinição do futuro, talvez até que eu morro. Não sei para onde vai me levar. Essa é a minha escolha. Por mais que seja vai me dar alegria, vai me dar dinheiro, vai me dar fama, prestígio, mas eu não sei como é que vai terminar. Incerteza. Por outro lado, tem alguém maior do que tudo isso, que é Deus, Criador do Universo, Todo-Poderoso, Salvador, Eterno, promete a vida em abundância, vida eterna, lhe promete mudança de vida, promete perdão. Então, qual é a escolha que vou fazer? A renúncia é uma escolha inteligente que você faz daquilo que eu quero na minha vida, de abrir mão de a vida superficial, prazer superficiais, momentânea, sabendo que será um futuro incerto. Eu preciso me agarrar naquilo que está acima de tudo e de todos, que é Deus, sabendo que será sofrido, que não vai ser fácil seguir a Jesus, mas no final valerá a pena, no final de tudo. Algumas personagens aqui que fizeram renúncias. Primeiro dessas personagens, e não está na ordem de... Aliás, sim, está dentro da ordem de importância. É Jesus. Jesus, como homem, quando esteve aqui na terra, fez algumas renúncias. Uma delas, que para mim impressionante, que me impressiona muito, é Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 11. Eu costumo dizer que esse texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, é um salmo do Novo Testamento. E porque ele é muito interessante. Que Filipenses capítulo 2, versículo 5 e até 11. Que tipo de renúncia que Jesus fez aqui? Acompanha aí se você está acompanhando. E não sei se os meninos colocaram aqui. Colocaram. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devia se apegar. Verso 7. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Renúncia. Assim, na forma do homem, ou de homem, humilhou-se a si mesmo. Renúncia. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Renúncia. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. A renúncia gera glória. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa Jesus Cristo, que é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A renúncia gera autoridade. A renúncia gera autoridade. Segunda personagem, Abraão. A renúncia de Abraão é aquele que quebra muito. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Abraão e a Sara já velhos, praticamente cansados, aposentados. E Deus fez um milagre, algo sobrenatural. Abraão teve filho, mesmo a Sara não acreditava.
E Abraão falava, não, vamos ter filho. A Sara falava, não vai ter filho não. Abraão falava que vamos ter. A Sara falou que não vai ter não. A mulher era tão ansiosa. De vez em quando as mulheres atrapalham tudo. A Sara falou, não, está demorando muito essa história, essa promessa aí. Pega a minha serva aí, deita com ela. Por causa da mulher, nós temos hoje, no mundo, um conflito eterno. Israel com islamismo. Porque de Ismael, quando nasce, ele criou toda essa confusão aí. Islamismo que tem hoje no mundo. Por causa da ansiedade da mulher. Mas, voltando aqui. Ele teve a promessa. Tiveram um filho. Isaac nasce. Mesmo com a idade avançada. Abraão curtindo seu filho, tal. Vamos jogar futebol, vamos jogar dama, vamos sim para o campo, vamos para pescar, vamos para a praia, vamos para o shopping, curtindo aquela curtição de um senhor de idade que tinha com seu filho. De repente, depois dessas coisas, versículo 1, no capítulo 2, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo Abraão, e ele respondeu, estou aqui, Senhor. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho. Toma o quê? O teu filho. O teu único, não são dois. Porque se fosse dois, você poderia escolher. Quem dá mais trabalho? Vou sacrificar. Que não presta aqui. Eu vou levar para o Senhor. Mas toma o seu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Versículo 3. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 dos seus servos, Isaac, seu filho, e tendo cortado lenhas para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. E versículo 4, ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5, então Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, depois de adorar. Depois de quê? Depois de quê? Eu te pergunto, qual é a banda que estava nesse monte? Aquela monte lá. Qual é o nome da banda? Qual é o nome de músico que estava naquele monte? Qual é o nome de músico, do cantor que estava naquele monte? Qual é o nome da banda que estava naquele monte? Geração de hoje que não conhece a palavra de Deus, vai andar qualquer tipo de ritmo, qualquer tipo de mania, qualquer tipo de coisa acontecer, qualquer tipo de novidade. As pessoas estão indo atrás e não conhecem a palavra de Deus. Não havia músico, não. Adorar não é cantar. Adorar, se entregar, dar o que é de mais importante na sua vida. Não somente cantar, é lógico. Hoje nós formulamos música, uma letra de músicas que tem muito a ver com adorar. Mas adorar não só cantar. Adorar entrega. Entregar o que, pastor? O que é de mais precioso que você tem. Enquanto você não entrega, não adora, quando você não arranca, dentro de você entregar, não há adoração. Não há adoração. Fala outra coisa. Olha aqui que Deus, Abraão disse. Eu e você, Isaac, estamos indo para aquele monte. Depois de adorar. Eles tinham certeza de que quem adora não volta de mão vazia. Eles tinham essa certeza. Vamos adorar, depois a gente volta. A gente volta. Quem realmente adora não volta para casa de mão vazia. Sempre volta com alguma bênção, com milagre. Isso que acontece aqui nessa história.
Continuação aqui, eu estou pulando alguns versículos por causa do nosso tempo. No versículo 9, ainda nesse capítulo 22, tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, esse edificou o altar e arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então Abraão, aliás, o anjo disse: não estenda a mão sobre ou contra o moço, não lhes faça nada, pois agora sei que teme a Deus, visto que não me negasse o teu filho, teu único. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelo chifre. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirei, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor a gente ama pegar essas frases, né, essas palavras muitas vezes, e jogar e falar para outros irmãos por aí: ó, irmã, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. A pergunta é: Deus proverá? Quais são as renúncias? Porque Deus proverá só quando houver renúncia. Deus proverá sim. Mas qual é a renúncia? Qual é? Ele está sentado no sofá, barriga grande, está roncando. Ah, Deus vai prover, Deus proverá na minha casa. Qual é a renúncia? Ou quais são as renúncias? Porque aqui, Deus proverá. A renúncia que houve aqui, Abraão se matou. Se ofereceu. Pegou o seu único filho que ele amava. Ele ofereceu o seu amor naquele lugar. Ele sangrou para si mesmo. Não adianta falando, cantando por aí que Deus proverá. Se tu não quer sangrar, se não está disposto para você sangrar, não adianta. Nós estamos fazendo campanha de milagre hoje em dia. Por quê? Porque queremos a facilidade, que milagre vem com facilidade. Ninguém precisa suar, ninguém precisa sangrar, ninguém precisa chorar. Ah, estou aqui, Deus traz um milagre. Deus vai trazer milagre. Vai trazer milagre uma ova. Onde não há renúncia, não há milagres. Numa vida que não renuncia nada, nunca vai experimentar milagres. Os milagres só acontecem com as renúncias. Quer milagre? Até os espíritas aí, o centro, macumbeiro, por aí, fazem milagre. Vai atrás. Vai atrás. Magia por aí acontece um milagre. Mas milagres verdadeiros sangra. Custa muito caro. Muito caro. Veja o que diz aqui, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizesse isso e não me negasse o teu filho, o teu único, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência dominará cidades. A renúncia gera milagres. Repita comigo. A renúncia gera milagre. Você está disposto para sangrar? Você quer milagre? Está disposto para sangrar? Para chorar? Porque renúncia vai sair lágrimas, vai chorar. Vai entrar em aflição. Até quando? Renúncia. Terceira personagem aqui, que na verdade são várias, são os discípulos.
discípulo aqui no capítulo 4 de Mateus, verso 18 a 22. Capítulo 4, versículo 18 a 22. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André. E eles estavam lançando as redes no mar. Naquela época, imagina aqui só para comentar, a pesca era o melhor emprego naquela época. Você quer ser rico, seja pescador. Quer crescer, seja pescador. Então pesca até ia de gerações em gerações e algumas famílias. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois era pescador. E versículo 19 disse-lhe: vinde a mim e eu vos farei pescador de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e fizeram o quê? Renúncia. Imagina uma pessoa que está acostumado a trabalhar aqui no porto. Eu tenho um pastor amigo que trabalha aqui no porto, carrega aqueles contêineres e tal, e eu acho que umas 25 anos. Perguntei para ele: você não vai aposentar? Eu falei: aqui, pastor, estou esperando só meus anos. Talvez esse seja meu último ano. Ele ama aquilo. Adora aquilo no bom sentido. Eu falei: que misericórdia, Senhor Deus. Imagina que ele abre mão desse emprego e começa a seguir a Jesus. Qual é o custo disso? Como que isso vai sangrar na vida dele? Mas sim, os discípulos aqui largaram a pesca, largaram as redes e começaram a seguir Jesus. Versículo 21, passando mais adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus o chamou. Imediatamente, deixando o barco e o seu pai, seguiram a Jesus. O que é isso? O que é isso? Larga o seu emprego, larga a sua mãe, larga o seu pai. O que isso vai ser chamado? Louco. Está enlouquecendo. Tem que ser internado no hospital de louco. Você nunca vi uma coisa como essa. Irmão, seguir a Jesus é loucura. Se você não for louco, não segue Jesus. Seguir a Jesus é uma loucura. É pura loucura. Porque para aquelas pessoas que são justas, pessoas que são normais, não conseguem seguir a Jesus. Larguei a minha mãe que precisava de mim, para atender o chamado. É loucura. É loucura. A pastora largou seus irmãos que precisavam muito dela, para seguir a Jesus. É loucura. Seguir a Jesus é uma loucura. É só para os loucos que conseguem seguir Jesus. Gente normal não. Não. Gente normal, não dá. Quarto personagem, o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 8. O apóstolo Paulo diz: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreus, quanto à lei foi fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Versículo 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparada com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu
as considero como esterco. Como que é? Como que é? O que é esterco? Esterco. Posso estar dizendo que por amor a Cristo, o meu passado como esterco ficou para trás. Os meus títulos, as minhas condecorações militares, a minha fama como soldado romano, por amor a Cristo, se tornou como esterco a ser jogado fora no lixo. Porque prossigo para o alvo. Qual é meu alvo? Cristo. Estou seguindo a Cristo. O que ficou para trás ficou esterco. Lamentavelmente hoje, infelizmente, tem gente que está atrás do esterco. O esterco ficou para trás, mas tem gente que fica, onde que é esse esterco? Lamentável. Algumas conclusões aqui. As suas renúncias revelam a sua obediência. Me ajuda aí, repita comigo. As minhas renúncias revelam as minhas desobediências. Aliás, a minha obediência. Quanto mais você renuncia, mais você obedece. E você obedece não questionando. Porque você obedece porque renunciou. Não tem mais direito pessoal. Só obedece. Não questiona nada. Porque obedece. As minhas renúncias revelam a minha obediência. E a minha obediência revela as minhas bênçãos. A minha obediência, repita comigo, por favor. A minha obediência revela a minha bênção. Agora, porém, não chama de bênção aquilo que Deus, você não renunciou da parte de Deus. Porque você pode interpretar, não, tudo que eu tenho na minha casa, consegui bênção. Mas renunciou a alguma coisa? Tem a marca da renúncia? Então não é bênção não. Tudo que não tem a marca da renúncia não é bênção de Deus. Chama o que quiser. Chama aqui da bênção de Deus. Aquilo que não tem a marca da renúncia da minha parte diante de Deus, não é bênção, pode chamar de qualquer outra coisa. As renúncias atraem bênção. O céu está preparado para aqueles que renunciaram à terra. O futuro está preparado para aqueles que estão renunciando o hoje. Quem não renuncia o hoje, o prazer de hoje, o mundo de hoje, não tem futuro. E quem não renuncia o mundo de hoje, essa terra, com seus prazeres, não tem o céu. Não tem. Jesus diz em Lucas capítulo 14, verso 33, da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Isso que diz Jesus em Lucas 14, 33. Vamos ler todos juntos, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Não pode. Não é o pastor que está falando. É o pastor que está falando isso? Quem está falando isso? É Jesus. Para você. Porque os mimimi vão falar aqui, ninguém me ama. Carente de amor. Para de ficar ser carente de amor. Deus te amou antes que você conhecesse. Isso não foi suficiente. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27. Mateus. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua vida. Que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Há uma grande necessidade de renunciar o nosso ego hoje em dia. Há uma grande necessidade de renunciar à vida por completa. Isso aí implica em morte do eu. É isso que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 12, versículo 24 em diante. João 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. E quem ama a sua vida irá perdê-la. E quem odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser vir ou me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. João capítulo 2, verso 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, não ama Deus, o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Renunciar ou renúncias gera crescimento espiritual. Quando você renuncia à sua vontade. Como é que gera crescimento espiritual? Na hora que eu preciso ler a Bíblia, de repente toca o celular. Eu começo a conversar no WhatsApp com os amigos, com os perturbados. Isso vai trazer crescimento na minha vida, sim ou não? Sim ou não? Preciso renunciar, celular. Mas começo a ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, oro, leio a Bíblia. E celular? Não, renunciei. Momentaneamente. Não vou agora. Eu vou ler a Bíblia. Isso aqui traz crescimento espiritual na sua vida. Isso aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Seu passatempo. Não vai trazer crescimento espiritual. Ah, pastor, mas a minha Bíblia está aí. Compra a Bíblia de folha. Vai te distrair menos. Compra a Bíblia de papel. Você quer crescer espiritualmente falando? Porque as renúncias vão te levar ao crescimento. Amanhã tem oração aqui. Renuncia à preguiça, renuncia à fome, o cansaço. Vem para a oração. Renuncia o cansaço. Vai para a célula na terça-feira. Renuncia, não, falta de fé. Vá para a oração de quarta-feira. Renuncia o cansaço, o estresse e tal. Vá para o culto de quinta-feira. Renuncia a má companhia que te afasta da essência de Deus. Vem buscar a Deus. Porque renúncias gera crescimento espiritual que gera comunhão com Deus. Renunciar à sua vontade carnal, renunciar o seu orgulho, o seu desejo carnais, renunciar ao cansaço, muitas vezes. Quantas e quantas vezes a gente se sente cansado? Não, hoje eu não estou para ninguém, Mas hoje tem oração, hoje tem culto, hoje eu preciso orar, tem escola dominical. Quantas e quantas vezes que a gente sai de casa, chega aqui com sono aqui, fico pedindo para a irmã Francisca e irmã Geninha aqui, café. Tomando café aqui com os irmãos. Estou por aqui cansado demais. Mas eu renunciei. Porque quero crescer junto com os irmãos. Renuncie tudo por amor a Jesus. Porque preciso crescer. E eu preciso crescer. Ninguém cresce ficando em casa sozinho. Ninguém cresce só no celular. Ninguém cresce vagando para cá e para lá. Ninguém cresce mudando de igreja para cá e para lá. Ninguém cresce. Crescemos quando estamos firmados na palavra de Deus. Quando leio a palavra de Deus dia e noite. E eu oro, eu cresço. Mas para isso precisa haver renúncia. Eu tenho que abrir mão muitas vezes de mais companhia.
de amizade que me interfere na minha vida. Ah, não vai na igreja, não preciso, renuncio. Eu já falei aqui para mim, aliás, alguns anos atrás, eu não sou amigo de quem não for amigo de Deus. Você é amigo de Deus, então somos amigos. Agora, você é capenga, perturbado, vamos chamar de amigo? Não aceito, não concordo. Não sou amigo de quem não for amigo de Deus. Porque más companhia vão te levar para a morte. Se livrar da más companhia é livramento. Sair das más companhia é livramento de Deus na sua vida. Na sua vida. Tem muita gente que quer ser a minha ovelha. Eu encontro muitas pessoas, pastor, quero ser sua ovelha. Eu estava fazendo caminhada na praia, de repente, ouvindo aquela música, eu vejo o pastor, né? Ele se ajoelha na minha frente, pastor, seja o meu mentor. Eu falei aqui, cara, tu fumou? Por nada assim. Eu falei que não, irmão, não assim. Não assim. Para ser meu amigo, você vai sangrar. É difícil. É difícil. Para me seguir é difícil. Renunciar, tem que renunciar ao cansaço. Tem que renunciar ao desejo da carne. Aquela vontade da balada. Amanhã, depois do culto, vai ter balada. Aonde? Lá no centro. Porque não vou. Eu vou orar. Todo mundo vai chamar você. Você é bobo, burro. Você deveria aproveitar. O quê? Tomar cachaça. Você deveria aproveitar. O quê? Balada. Tem que aproveitar a glória de Deus. Não, balada não. Renunciar de beber. Só vou tomar só um gole. Vou renunciar o quê? Tem que renunciar a fumar cigarro. Sexo ilícito. Renunciar ao vício do celular, como acabei de falar aqui. Tudo é fácil? Não é fácil. Eu entendo, não é fácil. Algumas semanas atrás eu troquei meu celular, aparelho. Aí não estava conseguindo configurar para trazer tudo que eu tinha no celular antigo para colocar no celular novo. E falei, o que eu faço? Comecei a pensar, falei, bom, vou aí no Rodrigo, marido da irmã Mary, que tem uma loja que conserta celular. Eu fui lá. Falei que o Rodrigo falou para mim, pastor, nossa, isso vai demorar. Vai demorar muito. Para trazer tudo que está no celular antigo para o celular novo. Falei que não tem problema nenhum, fica aqui, vou aguardar. Eu nem tinha entendimento, não tinha ideia quanto demora. Cheguei lá, eu acho que era 11 horas da manhã, por aí mais ou menos. Eu fui sair de lá, era 5 horas da tarde. Fiquei longe do celular, sendo tentado. Meu celular, alguém mandou mensagem. Eu sei, era pastor, está me procurando, não sei o quê. O pastor Nito deve estar me procurando, né? Algum pastor está me procurando para cá e para lá. E fiquei lá até mais ou menos 5 horas. Mesmo assim, não ficou pronto. Foi ficar pronto, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, que ficou pronto. Melhor dizer, na quarta-feira, se me falar a memória, que ficou pronto. Você se desligar disso aqui, parece que tem alguém, se ficar sem celular, fica com aquela crise, né? Aquela crise, não, puxa vida, não tem o seu celular, vai ficar nervoso, tá? Porque é vício, é vício. Para você se largar de vício é complicado, é difícil. Eu sei o que é. Aquele ídolo seu, que você guarda no seu coração, para se desfazer dele, é complicado. Renunciar a maus amizades gera livramento. Vou falar aqui. Vamos colocar em pé. Jesus está dizendo, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A escolha é minha, a escolha é sua. Quem você é? Não sou eu que vou determinar o que você deve ser. Eu tenho a minha vida.
Eu estava dando bronca para meu filho esses dias. Falei para ele o seguinte: ô Michel, seja homem. Eu já tenho minha vida. Agora é com você. Eu não vou impor a minha vida em você. Eu não vou impor a minha vida na vida do meu filho. Eu tenho as minhas escolhas. Sangra e muito. Eu tenho minhas renúncias, sangra e muito. Mas eu não abro mão. Porque a escolha que eu fiz me dá vida eterna. Vai me dar um galardão no futuro. A escolha que eu fiz, porque eu vou receber a galardão da parte do Senhor. Aqui na terra pode ser chamado de louco, maluco, doido. Talvez eu não pensa bem, não pensa direito. Mas eu fiz renúncias que não abro mão deles. Se fosse fácil, não estaria aqui. É dolorido? É. Sangra? Sangra. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena naquele dia. Por causa das renúncias que você faz. Eu recebi um áudio do irmão Pedro, semana passada. Falei, pastor, eu estou agradecendo ao Senhor pela sua vida. Falei, por que eu fiz? Obrigado por tudo que o pastor tem me ensinado. Pelas renúncias que você nos demonstrou. E as bênçãos que você tem sido para a nossa vida. Por causa das suas renúncias que eu estou aqui. Eu não entendi direito, mas falei que dá glória a Deus. Feche seus olhos. O seguidor de Jesus tem a marca da renúncia. Eu quero te perguntar, qual é a marca da renúncia? Você pode cantar.